sim. Ô, Ricardo, só te perguntar aqui mais uma coisa aqui. Que você acha do Moro ter desistido e agora do Dória ter desistido também, né? O Moro é o ser humano mais errante que tem no mundo, né? Eu acho isso. É o primeiro que errou ao abandonar a 13ª Vara Federal de Curitiba para se lançar na política. Deu margem à interpretação de que ele estava planejando isso antes. Deu margem, né? Porque o cara condena o Lula. Condena. E não vou aqui analisar a condenação de Lula. Para mim, Lula não é um cara inocente, tá? Não é um cara inocente. Para mim, o Lula sofreu um processo viciado. Existem diferenças nisso. Uma coisa é você falar que o fulano é inocente. Fulano não roubou essa lata de cerveja. Ele nunca relou a mão aqui. Outra coisa é você falar que o processo que julgou ele por roubar essa lata de cerveja é um processo que tem vícios. É bem diferente. Não vou opinar sobre o Lula culpado ou inocente. Cara, assim, até te cortando antes de você continuar, eu tenho um pouco de medo, assim, do PT. Mas é. Sabe? Principalmente se você analisar fatos, né? Igual o prefeito aqui de São Paulo, Celso Daniel. Depois teve um Eduardo Campos, que era para ser presidente do Brasil. Teve um ministro, né? Do STF. Teori Zavascki. Teve uma parada com o Bolsonaro de uma facada também. Você analisando todos esses fatos e quem se beneficia com esses fatos é um pouco estranho, assim. Mas eu acredito aqui, eu sou um pouco contrário à teoria da conspiração. Para que eu possa comprar uma tese, eu tenho que estar muito bem provado. Entendi. E nesses casos que você citou, o caso do prefeito assassinado, era um caso de um relacionamento que ele tinha, o tal do Sombra. Eram situações ali deles, o caso do Teori Zavascki, um acidente que teve apuração da Aeronáutica, Polícia Federal, o próprio Eduardo Campos teve uma apuração profunda. Não vou dizer que sim nem que não, é como o Jô dizia, se esse copo me dizer bom dia, eu digo bom dia copo. Enfim, mas enquanto não há algo mais comprobatório para mim, eu tenho uma tendência a não levar adiante teorias da conspiração. Mas enfim, eu falava sobre... Do Moro. O Moro é o ser mais errante, na minha opinião, que teve, porque o Moro não deveria ter saído da 13ª Vara Federal. Ao sair dessa condição de juiz e ao participar do governo, que é o antagonista, aquele que ele condenou, ele dá margem para opiniões e margem, claro que dá margem para falar que ele estava planejando isso, por mais que ele diga que não. E aí o Moro entra no governo Bolsonaro, ajudado pela Lava Jato. Bolsonaro foi inegavelmente ajudado por essa operação, não diretamente, mas indiretamente com o discurso que ele travava. E aí o Moro entra para ser ministro da Justiça desse governo, visando a vaga no Supremo. Ok? Ao perceber que o Bolsonaro não ia colocá-lo no Supremo, ele começa a se rebelar, achando que era maior do que o próprio Bolsonaro. O Moro chegou a pensar no momento em que, ao sair do governo, ele iria abalar as estruturas do governo. E o Moro sai do governo e nada muda. Nada muda. O governo continua o mesmo. Se prova apenas que o compromisso desse governo não é o combate à corrupção, e nunca foi. Falo com independência aqui, não é assim, não estou sendo contra Bolsonaro, nem a favor do Bolsonaro, ou contra PT, nem a favor da PT. Eu tento, assim, aquilo que eu vejo, fazer uma interpretação. Eu estou interpretando aquilo que eu vejo. Aí você vê que o Moro se filiou a um partido, ao Podemos, lança como candidato à presidência da República, um partido pequeno, com pouca estrutura. E o Moro queria mais estrutura, ele deixou claro isso. Aí ele sai desse partido, no final ali do prazo para filiação, entra no União Brasil, que é um retalho de PSL com DEM. É um partido gigante, é um monstro com dinheiro, mas é um partido que tem gente que puxa para cá, gente que puxa para lá, e puxaram o tapete dele, já logo de início. Ao ponto de falar, presidente você não é. Você só pode ser candidato a deputado federal. O que a União Brasil disse. Por quê? Porque imaginam que o Moro pode ter uma boa votação e vai puxar
outros deputados. Agora imagine a seguinte cena. Tem gente investigada nesse partido. Até pela própria Lava Jato. Imagine só. Imagine o Moro agora, imagine a cena hipotética. Elegendo quem a Lava Jato investigou. Que coisa linda, hein? Se ele disputar para deputado federal. Porque é o que estão colocando para ele. Ele está falando agora que ele quer disputar para o Senado. Para o Senado. Eu tenho ouvido que o União Brasil não quer ele no Senado, porque no Senado ele não puxa ninguém. Só quer usar o Moro. União Brasil quer usar o Moro para eleger outros políticos, alguns que foram investigados na Operação Lava Jato. Que bonito isso, hein? Você acha que a jogada ele deveria ter ficado no Podemos? Era ele deveria ter ficado no magistrado. O certo era o magistrado. Primeiro era ter ficado na Vara Federal de Curitiba, lá. Aí foi uma maior cagada mesmo. Aí ele foi ser ministro da Justiça acreditando no papo do Bolsonaro de que ele seria ministro do Supremo. Só que o Bolsonaro não quis criar escorpião para picá-lo depois. Aí o Bolsonaro disse que não ia indicá-lo para o Supremo. Aí ele começou a se rebelar achando que poderia ser maior do que o governo. E não foi. Não foi maior do que o governo. Não foi. Ele saiu do governo, 3 dias depois, Moro era a página virada para o governo. Mas aquela parada do federal existiu, né? Que ele queria mudar. Ele queria uma justificativa para mudar um delegado federal e o Bolsonaro não deu, né? Mas isso aí Você desculpa para ele sair também. Você acha que lá não era mais encher o copo, vou vazar porque tá cheio? É isso, é encontrar um motivo. É a esposa que quer separar do marido. Se a esposa gosta do marido, ela acaba relevando. E vice-versa, o marido me releva. O marido ronca à noite, não sei o quê. Mas se a esposa quer largar, ela fala, pô, esse cara só ronca à noite, não aguento mais ele. Ela arruma um motivo. Cara, eu não me dá o carinho que eu devia ter tido. Eu não tinha pensado nisso. Que dilema, hein, mano? Se ele se ele sair pra deputado, ele vai eleger Ele vai eleger gente que é investigada não apenas em Lava Jato, mas em outros processos. Com improbidade administrativa. Ele vai eleger um tantão que ele nem sabe. Que ele vai ter mais de 1 milhão de votos. Ele vai ter mais de 1 milhão de votos, 2 milhões. Ele vai eleger um montão com ele. E é o que a União Brasil quer do Sérgio Moro. E o Brasil vai cobrar essa fatura do Sérgio Moro. Cara, ele vai ter que sair do Brasil, mano, infelizmente. Vai cobrar. Ou ele sai para o Senado, que no Senado não tem esse efeito. O Senado, o voto é só dele, não passa para ninguém e ponto final. Mas será que ele ganha para senador, você acha? Não, se ele quiser ter o mínimo de dignidade, ele sai para o Senado. Se ele sair para deputado, ele rasgou a dignidade dele. Eu penso assim. E você acha que a União Brasil deixa ele sair pro Senado? Não querem. Ainda não sei se vão abrir para ele essa possibilidade, mas não querem. Querem vê-lo como deputado para eleger muita gente lá que não seria eleita. Vocês acabaram de assistir um corte do podcast Três Irmãos. Se vocês gostaram disso aí, se inscrevam no canal, vai no canal principal também e fortalece com a gente. Tamo junto, vamos lá.